Você gostaria de ler livros, mas não consegue? Quando começa uma nova leitura, logo bate um sono? Pois vou te contar uma estratégia para desenvolver a partir de hoje o hábito da leitura. Eu sou o Luciano Júnior e a leitura ela é de fato importante. Através dela nós nos entretemos e nós obtemos conhecimento para a nossa vida, para seguir adiante, para aprender coisas novas e aplicar coisas novas no nosso dia a dia. Só que nem todo mundo consegue desenvolver o hábito da leitura. E por que isso acontece? Porque as pessoas elas aprendem de modo diferente. Algumas pessoas, de fato, aprendem melhor através da leitura, lendo um livro, lendo um PDF, lendo notícias, lendo manuais. Algumas pessoas aprendem bem assim. Outras aprendem mais ouvindo, sabe? Ouvindo uma descrição, um vídeo, mas ela aprende não por ver o vídeo, mas por ouvir o que o apresentador fala. Ela aprende ouvindo o resumo, ela pega uma tarefa que ela fez, vai resumindo em áudio, depois ela ouve esse áudio e ela aprende melhor. Outras pessoas, elas aprendem melhor, elas entendem melhor o conteúdo assistindo, como um vídeo como esse. Assistindo, vendo, eu mostrando aqui, eu falando, eu mostrando algumas coisas que aparecem, alguns efeitos visuais que aparecem no vídeo e o áudio que sai do vídeo, então elas aprendem mais assim. Só que o problema é, certo, pessoas aprendem livros, outras ouvindo, outras assistindo. Só que a maioria do conhecimento, ele está em livro. A maioria do conhecimento do mundo, ele está aí na forma escrita. Principalmente conhecimentos mais antigos. Se você quer acessar conhecimentos mais antigos, sabedoria antiga, a maioria desse conhecimento não está num vídeo, não está num áudio, porque são ferramentas novas. Está escrito, seja num livro, seja através da internet, num arquivo, que alguém digitalizou um livro em si, mas está escrito. A maioria do conhecimento está escrito e a maioria ainda mais está em livro. E esse é um problema se você quer realmente aprender as coisas. Só que ler tem vários benefícios. Tem vários benefícios para a sua vida, para o seu dia a dia, que você pode realmente utilizar e que vai potencializar seu dia a dia. E por quê? Quais são esses benefícios? Por que você deveria ler mais? Então, são 6 benefícios que você pode entender, que eu vou te contar agora. 6 benefícios, 6 motivos para você ler. Primeiro, ele aumenta o vocabulário. Quanto mais você lê, mais vocabulário você tem na sua vida. Você aprende palavras novas que você desconhecia, aprende maneiras novas de escrever as palavras, de encaixar a língua. Então, é um jeito de aprender. É tanto que quando você vai aprender, por exemplo, o inglês, uma nova língua, uma das coisas que você tem que fazer é ler inglês. Por quê? Porque aquela leitura em inglês vai aumentar seu vocabulário. Vai fazer seu cérebro processar e entender de que maneira as palavras podem ser colocadas. Novas maneiras, talvez você sempre fale da mesma maneira, mas lendo você vai aprender coisas novas, novas maneiras de usar as palavras, então aumenta seu vocabulário. Segundo, ele reduz o estresse. Uma leitura leve, solta, que você goste de ler, ele reduz o estresse, faz você se sentir bem, você se sentir mais leve. Além disso, melhora a memorização. Pessoas que leem constantemente conseguem memorizar melhor. Não só o que está no livro, mas no dia a dia. Consegue, por exemplo, memorizar uma lista de compras. Por quê? Porque o cérebro dela está acostumado a guardar informações escritas e a guardar informações de maneira geral. Então isso melhora a memorização. Além disso, desenvolve a concentração. Se você consegue ficar 10, 20 minutos focados ali num livro, então você vai conseguir se concentrar muito mais num livro, depois de uma aula, numa conversa com um amigo seu. E eu sei que talvez você diga, poxa, Luciano, eu não consigo ficar ali concentrado no livro, mas é justamente isso. É conseguir ficar, aumenta a sua concentração. Se você não consegue ficar, é porque você não tem concentração suficiente ainda hoje. Mas eu vou te dar algumas dicas para mudar essa história. Além disso, estimula a criatividade. Então, ler livros, dependendo do livro que você vê, estimula a criatividade. Você tem novas ideias, conhece novos mundos, conhece novas histórias. Você consegue melhor, não só a criatividade, por exemplo, para escrever um outro livro, mas a criatividade no dia a dia, a criatividade para resolver problemas do seu dia. Por exemplo, está faltando dinheiro em algum canto ali e tal, você chega o final do mês, né, aquela coisa toda, e você consegue ter criatividade para passar por isso, para resolver problemas, para contar uma piada, contar uma história, enfim, conversar com as pessoas. E justamente isso tem outro benefício, desenvolve empatia. Porque você consegue ver na história e muitas vezes se colocar no lugar do personagem. Você entende a cabeça do personagem, entende o personagem, entende a história, entende
Se é um livro, por exemplo, de um conteúdo mais técnico, você entende mais a parte técnica daquele conteúdo. Quando você vai para o mundo conversar com as pessoas, você tem maior capacidade de se colocar no lugar delas. Afinal, você já se colocou no lugar do personagem ou no lugar do autor que falava daquele tema específico. Agora, se é tão bom assim a leitura, se é tão benéfica, como desenvolver? Como realmente desenvolver esse hábito que eu acredito que você não tem se você está vendo esse vídeo? Primeiro, perceber qual é o melhor formato para você. O melhor formato realmente é ler um livro, é pegar um livro, folhear um livro e ler ali, é leitura, é palavras. Ou talvez seja assistir. O melhor formato para você entender e compreender as coisas e adquirir conhecimento é assistir. É um vídeo, é uma série, é uma coisa. Então, quando eu digo assistir, tente assistir, por exemplo, um documentário. É fácil para você assistir um documentário, uma aula de um tema, por exemplo, se está na faculdade, tenta assistir uma aula da faculdade, uma aula da escola. Qual é melhor? É melhor você ler o livro dessa aula? É melhor você assistir um vídeo que alguém te explica? Ou ainda é melhor você ouvir um áudio de alguém falando? Você entende isso? Você pode passar para o próximo passo. Porque se você, nesse primeiro passo, você perceber que a melhor maneira para você adquirir conhecimento é através do áudio, eu sugiro a você que não leia, que você adquira bons audiobooks. Hoje está muito difundido isso. Então são livros, alguém lê o livro em si, o texto do livro, e você ouve aquele texto. Então se para você é mais fácil através do áudio, então eu sugiro que você vá lá e vá atrás de audiobooks. Agora, se mesmo assim você quer desenvolver o hábito da leitura, então você talvez aprenda melhor lendo ou assistindo, então você passa para o próximo passo, que é começar por livros que te atraiam. A leitura leve. Esquece os clássicos, sabe? Sabe aquele livro que eu tenho certeza que você deve ter lido na escola, se não leu, vai ler ainda, que é A Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo? É um erro começar por esse livro. E é um erro que a escola, infelizmente, hoje a maioria, eu entendo que algumas já estão se transformando, mas a maioria ainda comete. Por quê? Porque ela quer desenvolver o hábito da leitura nas pessoas através dos clássicos. Só que o problema dos clássicos, muitos, por exemplo, como A Moreninha, é que a leitura dele, a linguagem dele é uma linguagem mais, como é que eu posso dizer, mais pomposa, mais bonita. Então, a pessoa que está iniciando agora, ela está acostumada com comunicação ali prática de WhatsApp, de Facebook, e ela pega um livro denso, com muita coisa, então ela se bloqueia para aquilo. Esse é o erro que acontece. É você começar por esses livros mais densos e você não consegue se concentrar ali porque você está acostumado com uma outra forma de comunicação. E aí quando você vai ler esse tipo de livro, você não se encaixa, não dá certo. Então, o que é que eu sugiro a você? Comece por livros que te atraiam. E aqui eu tenho alguns exemplos. Esse aqui é meu livro, e é um livro super pequeno, tá? Uma leitura leve, atual. Então não é aquele livro clássico, é uma leitura de um jovem, de um adolescente. Simples, uma leitura leve. Outro exemplo é não buscar clássicos, mas você pode buscar um dos clássicos novos, por exemplo, A Culpa é das Estrelas. Então é um livro muito falado, a leitura é leve, é uma história que atrai as pessoas, né? Muito se fala do livro, então é uma história que atrai, é uma história que é leve, é uma história de ficção, que talvez você se interesse. Então é começar por esse tipo de livro. Agora, se você gosta mais de outros temas, que tal começar um pouco pela saúde, entendendo melhor com saúde? Se você quer, por exemplo, melhorar a sua saúde, uma boa dica. Por exemplo, um livro assim, Pilares para uma Vida Saudável, do Mohamed Barakat. É um livro que fala sobre saúde. Então, se você tem interesse em saúde, é um livro cheio de... O design dele é bem diferente e tal. Então é uma leitura leve, não é aquela leitura pesada de um clássico, de um livro de Friedrich Nietzsche, nada disso, é uma leitura leve. Ou ainda, se você gosta, por exemplo, de finanças, que tal você começar por um livro de finanças? Eu tenho esse livro aqui, que é uma edição rara, que é Um Homem para Qualquer Mercado, mas é um livro, por exemplo, que me atrai, porque eu gosto particularmente de economia e de finanças. Então, para mim, ler esse livro aqui vai ser interessante. Por quê? Porque é um assunto que eu gosto. Então, a dica é ler leituras leves, ou seja, leituras leves que sejam fáceis de ler, ou leituras que te atraiam. Mesmo que a leitura seja um pouco mais difícil, mas o tema em si te atrai. Economia, se te atrai economia,
procura um bom livro que fale sobre economia, um livro leve sobre economia. Se você gosta de saúde, um livro sobre saúde. Se você gosta de romances, de história de ficção, que tal um livro assim, que igual o meu, Desilusões Apaixonadamente Amorosas. Então é começar por aí. Aí você começa a desenvolver o hábito da leitura. Escolhendo livros que realmente vão te atrair. E não simplesmente indo lá com livros super densos, super difíceis de ler. E outra coisa que você precisa desenvolver para desenvolver esse hábito da leitura é reservar um tempo para ler. Não importa quanto tempo você tem, mas tem um tempo fixo, no momento fixo do seu dia. Por exemplo, no meu caso, de manhãzinha, assim que eu acordo, eu vou ali, faço uma coisa, medito um pouco e leio. É um hábito que está criando em mim. Por quê? Porque eu estou definindo ali um horário do dia em que esse horário está disponível, eu vou ali e o foco é esse, é ler. Você pode colocar na tarde, depois do almoço, enfim, depende. Tudo varia. Eu prefiro de manhã, mas você pode colocar a hora que você quiser, inclusive de dormir. Antes de dormir também é uma boa ideia. Mas tem um horário fixo ali, tal hora, tal momento, eu vou lá e ler. E ler. E se obrigar a ler. Mas se obrigar a ler por um tempo curto. Comece com 10 minutos. 10 minutos. Se 10 minutos para você, então pega ali 10 minutos. Vou ler, peraí, vou abrir esse livro. Pega o seu celular, um cronômetro, enfim, coloca lá pro cronômetro, né? É melhor um timer, no meu caso eu uso o timer do meu celular, então eu coloco lá, no meu caso eu faço 20 minutos. Coloco um timer de 20 minutos e começo a ler. Vou lendo, vou lendo, vou lendo, vou lendo, vou lendo. Quando o timer bate, eu simplesmente termino o capítulo que eu estava lendo e acabou. Encerro minha leitura do dia. Então, comece, seja com quanto tempo for para você, foi interessante, 5 minutos, 10 minutos, mas desenvolver o hábito da leitura. Tem aquele dia, não, todo dia eu vou ler 10 minutos, 5 minutos, 2 minutos, enfim, mas ter esse hábito de ler, de realmente ler. Assim você começa a reservar um tempo. Você começa com um livro que te interessa, você reserva um tempo para esse livro. E outra coisa que é principal, para desenvolver o hábito da leitura, você não precisa de livros. Olha que interessante. Você não precisa necessariamente ir numa loja comprar livros. Claro que se você quiser comprar, inclusive se quiser comprar o meu livro, eu te recomendo super forte, vai me ajudar bastante. Mas você não necessariamente precisa comprar livros. Você pode, por exemplo, ir atrás de PDFs. Sejam PDFs pagos, PDFs gratuitos, você tem um tablet ou mesmo no computador. O importante é ler. Não precisa ser livro, você pode ler no computador, ler notícias, ler um PDF. No caso do meu livro também tem ele em PDF, você poderia comprá-lo e eu agradeço bastante. Mas você pode também pegar uns PDFs gratuitos de uns temas aí que tem. Livros muito antigos estão disponíveis gratuitamente na internet. Você pode e desenvolver o hábito da leitura. Então, não precisa ser livro necessariamente, pode ser qualquer coisa, qualquer momento de leitura vai ser massa, vai trazer todos esses benefícios para você. O importante é ler, não necessariamente livros. Livros é porque a maioria do conhecimento está nele, então eu acho importante você desenvolver com livros. Mas se você quiser também, vai PDF e tudo mais. Então, usando todas essas dicas, eu acredito que você pode começar a partir de hoje a desenvolver o hábito da leitura. Se o conteúdo desse vídeo foi interessante para você, então é claro, compartilhe nas suas redes sociais, com seus amigos, para que mais e mais pessoas aprendam como eles podem desenvolver o hábito da leitura. E depois me conta aqui se deu certo para você, se funcionou para você, essas técnicas que eu te dei, coloca nos comentários. Funcionou para mim, Luciano? Total, tô lendo agora 10 minutinhos por dia e legal, interessante, tô aprendendo coisas, enfim, coloca aqui nos comentários. Eu quero saber, ou se você já desenvolve o hábito da leitura, se você já tem esse hábito, conta pra nós, conta pra gente aqui, pra quem tá ouvindo aí, pra quem tá assistindo, como é o hábito da leitura, se é bom realmente, se não é, conta aqui nos comentários para que a gente possa desenvolver isso, para que mais pessoas aprendam a importância de desenvolver o hábito da leitura e possam desenvolver, principalmente no nosso Brasil, em que nós não temos uma cultura tão grande de ler livros, as pessoas pequenas, infelizmente, não têm muito esse hábito, mas é legal e interessante desenvolver esse hábito, é muito importante. É isso e até a próxima!